Corinthians! Mas eu vou ter que puxar aqui, pela memória e pela anotação aqui, as escalações iniciais do Corinthians. Em 2024, ainda com Mano Menezes, aquela sequência de 3 derrotas foi o pior início de campeonato do Corinthians desde 1932, início do Campeonato Paulista. Era um time completamente diferente. Claro que ainda tinha uma bandeira histórica como o Cássio na meta, né? Mas tinha muita gente estreando. O Fagner ainda, Torres, que havia acabado de chegar, Caetano, que era da base, e Hugo, que tinha chegado também, Ranielli e Maicon, Matheus Araújo e Romero pelos lados, Matias Rojas e Yuri Alberto. É um time completamente diferente no final da temporada, para a sorte corintiana, né, mano? Graças a Deus. O time do Corinthians, principalmente na segunda janela, ele reformulou ali a equipe e contratou muita qualidade. O Hugo Souza assumindo a titularidade, André Ramalho tomando conta da zaga, Martínez, Carrídio, que deram uma outra cara para aquele meio-campo, que era capenga, era um meio-campo pouco criativo, desafogaram o futebol do Garro, sem contar a presença do Memphis, que também foi um absurdo, e a volta por cima que o Yuri Alberto deu. O time do Corinthians na segunda janela, ele realmente virou um time de futebol. Dali para trás, era realmente algo para ser esquecido da história. Esse o time aqui, a nossa Solerte produção do Neoquímica Arena SBT, que é um quadro dentro do Arena SBT. O Neoquímica Arena SBT já colocou aqui, a gente vai ver o Corinthians que acaba a temporada. É um outro time ou um time em nível do Corinthians, né, Renata? Com certeza, Mauro. Eu concordo com tudo que o Mano disse, mas tem um cara para mim que foi muito fundamental e para mim a melhor contratação do futebol brasileiro em 2024, Rodrigo Garro. Jogou muito, né? Muita bola, um jogador completo, um cara que foi fundamental em muitos momentos. Lógico que nas decisões aí, né, nas eliminações de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, ele acabou sendo questionado. Não foi tão bem, mas foi só. De resto, pra mim, impressionante o que o Garro joga. E um cara discreto, né? Um jogador na dele. Só trabalha. Argentino, bom de bola demais. Argentino é bom de bola, né, Emerson Sheik? Eu gosto deles, adoro eles. Falando sério, eu sou apaixonado mesmo. Não, e eu também sou. Eu também sou. Messi, Maradona, Di Stefano, Riquelme, sai mordendo a gente. Inclusive, o que eu mordi se tornou um grande amigo. Foi mordidinha de amor, viu? Quer dizer que você morde os caras, eles ficam seus amigos. Depois virou amigo. Inclusive, o cachorro que te mordeu, a gente falava antes de começar no ar, ficou teu amigo? Pra falar a verdade, eu não vi mais. É capaz do cachorro ter morrido. O cachorro é capaz de ter morrido. Ele passou raiva. Enfim. Mas é outro time. Literalmente, né, Sheik? Outro time no final da temporada. E no comando de um cara que também deu uma cara nova. Argentino também deu uma cara nova. E pegando um gancho no que o Mano falou, primeira leva aí de contratações do Corinthians, o presidente esteve aqui e falou que errou muito por ter colocado na mão de pessoas erradas o poder para poder contratar. E contratou tudo errado. É que o Garro ele veio na primeira, né, Sheik? É o único cara que se salvou. É o único que salvou. E na segunda, não. Ele pegou firme, foi atrás, aí junto com o Fabinho, que também chegou. Fabinho Soldado fez um belo trabalho no Corinthians. E aí ele conseguiu acertar nas contratações. E batemos muito no presidente aqui, porque aqui também não tem moleza, viu, Augusto? Batemos sim, mas essa segunda leva ele mereceu, por merecimento mesmo, todos os elogios. Acertou. E foi muita gente que chegou, claro, com a nova administração. A gente até preparou adoro o termo arte, né? Às vezes não é uma arte, mas no caso foi uma arte de contratar aqui. Muitos méritos do Fabinho Soldado. Vou mostrar as contratações do Corinthians na temporada que passou, em ordem alfabética para atrapalhar. Dessas todas, ô Cicinho, quem que você achou a melhor do Corinthians para a temporada que está terminando? Até a melhor e a pior também, se quiser. Eu vou bater na mesma tecla que eu falei, né, alguns programas passados. Para mim, o grande segredo dessa reviravolta do Corinthians foi o menino aí, o Hugo. Hugo Souza, o goleiro. O goleiro. Pelo fato de substituir... o Hugo é lateral. Pelo fato de substituir o maior ídolo do Corinthians, o Cássio, chegou debaixo de... E o Carlos Miguel também, né? Exatamente. Então, a responsabilidade dele... E no momento, o Corinthians não estava ainda jogando um futebol legal... E ele fez defesas assim que salvou o Corinthians de muitas derrotas. Então, eu atribuo esse grande momento do Corinthians, começando pelo Hugo. Sheik? Então, assim, se pegar o Ramalho ali também foi bem demais. Muito bem. O Hugo Souza também bem, o Garro impressionante. Então, apontar só para o Garro, eu acho que talvez fique injusto essa conta.
realmente, assim, o Corinthians acertou muito nessa segunda leva. Eu coloco o Ramalho, acho um baita zagueiro. O Hugo Souza, sem sombra de dúvidas, porque substituiu o Cássio, se não for, junto com o Marcelinho, o maior da história do clube, né? Então ele chegou muito bem, com atitude, né? E o Garro, ele fez um ano Se você for pegar incrível. dessas contratações, o único que está devendo mesmo é o Pedro Raul. O Hector Hernandes se lesionou e convenhamos, com o Yuri Alberto na fase que está e o próprio Memphis Depay, não tem como você ter minutagem. O prêmio Pedro Raul de jogador que até agora não rolou, vai para o Pedro Raul, ou mano? Tem alguns aí, né, Mauro? Se a gente parar para pensar, por exemplo, o Félix Torres, um zagueiro estabanado, jogador aí que me enganou na hora que ele chegou. Achei que ele começou bem também. Ele ia começar bem, teve uma queda absurda. Era esse daí que você fala que era melhor que o Arboleda? O pai do Arboleda, mas é jogador inclusive, de titular. seleção, né? É de seleção, mas é uma granada Ele sem caiu pino. muito. Nossa, horroroso. não se encontrou. Horroroso. Por exemplo, o próprio Diego Palacios, que é um cara que vai ser uma grande incógnita. Ele chegou, se machucou, operou, estava se recuperando, se machucou de novo. Dizem que por um erro ali do departamento médico do Corinthians, mas é uma grande incógnita também. O Pedro Raul realmente também nem se fala. É um cara que teve oportunidades e nunca correspondeu. Mas, cara, de verdade, são poucos aí que o Corinthians tem hoje dentro do elenco que não são confiáveis. E para mim, o grande cara da temporada, com certeza, foi o Garro. Renata, você já falou que é o Garro, tem alguém que você queria destacar Não, além acho do que Garro? um que ainda está abaixo, mas é porque joga pouco. Eu acho que precisaria de uma sequência para a gente ver um pouco mais. Eu acho que é um jogador diferente, que é o Coronado. Gostaria de vê-lo mais em campo, mas no lugar do Garro a gente sabe que não vamos ver. Os dois juntos já tentaram, mas eu acho que não funcionou. É um jogador que teria chance de ser titular, por exemplo, em vários clubes no Brasil. Não, no Corinthians, infelizmente, ele não consegue jogar, demorou para se adaptar. Contra o Fortaleza, né, pela Copa do Brasil. Eu acho que eles podem jogar juntos, não? Então, mas não sei se funciona tanto, porque já tentaram, né, não rolou. É que para colocar hoje o Garro junto com o Coronado, você ia ter que sacar o bidão do time. Aí é complicado. Ou joga com 12. Não, aí é complicado, porque Mas não eu vão gostaria mexer na muito Eu acho mais que para do alguns Coronado. jogos dentro da arena, eu acho que cabe os dois. Se precisar ganhar Eu o acho jogo, que cabe. tá com uma dificuldade de criação, dá para colocar. Mas para começar a escalação do jeito que o Corinthians tem começado, eu não mudaria o meio-campo, não. Contra o Fortaleza lá pela Copa do Brasil, ele jogou demais. Sim. E ele joga muita bola. Muito mas bom o jogador. A gente não e vê assim, tanto. Thales Magno entrou bem também. E é interessante, o Mano citou, eu tô com ele, para mim o Botafogo foi, por tudo que não rolou, ou deixou de rolar em 23, a campanha sensacional histórica do Botafogo. E lembrando que o Botafogo, o time base campeoníssimo, só tem, na verdade, o grande capitão Marlon Freitas do ano passado. Os outros 10 vieram durante a temporada, a gente chegando com o Alex Telles, o próprio Almada nos meses finais. O Vitinho na lateral direita, embora não tão bem, assumindo a posição. Quer dizer, mudou-se muito, e o próprio treinador, o Botafogo teve 3 técnicos na temporada, para chegar nesse nível absurdo. Então você às vezes consegue um trabalho fantástico de scout, da análise de desempenho do Botafogo, de montar um time tão bom. E que, embora esteja perdendo jogadores, a gente não vai nem falar, porque a cada momento tem contratação nova, gente chegando, gente saindo, ainda você vê perspectivas muito boas, eu acredito, para o Botafogo, o próprio Flamengo. Acho que a gente vai ter, para 25, amigos, uma temporada com mais candidatos a títulos. É por aí, Renata? Por aí, né? Gostaria que meu time tivesse nessa lista, mas tá difícil, viu, Cicinho? Ninguém conhece o seu time, Renato. Você precisa dizer qual é o seu time. Meu time é o São Paulo. Todo mundo sabe, né? Não é novidade Até caiu pra o ninguém. negócio aqui no estúdio, mas ela de falou qualquer São Paulo, forma, o pessoal eu ficou acho... assustado. Não, eu acho que o São Paulo tá atrás ainda em relação a contratações e alguns clubes terminaram a temporada muito bem. O Corinthians, eu vejo acima do São Paulo hoje, por exemplo. Dói, mas é a realidade, né? O que a gente vai fazer? Botafogo, Palmeiras, Flamengo... Atlético Mineiro é uma Corinthians. incógnita, né? Porque quase chega, não vai nem para Libertadores. Não acredito muito no Atlético, não, pela maneira como terminou a temporada. O Inter acabou muito bem. Tivesse chegado antes, não tivesse tido a tragédia Internacional, lamentavelmente óbvio, climática. o Inter Você vê, também. é muito time legal. E falando de time legal, essa campanha impressionante, que até pelo nosso consenso aqui puxado pelo Emerson Sheik, vamos ver um gráfico de como foi o Corinthians no Brasileiro. 20 rodadas na zona do rebaixamento para acabar tão bem, uma campanha tão bonita de recuperação corintiana nas mãos do Ramon Dias. A gente vai mostrar o quanto o corintiano sofreu. Mano, é a prova viva aqui, embora de fato o Mano sempre achava que no final das contas ia dar tudo muito certo, mas nem ele imaginava que ia dar isso aqui. Mas você quer falar que não foi uma surpresa não ter caído?
20 rodadas? Se caísse, né? Mas, olha lá. Olha lá, fala, mãe, enquanto a gente vê aqui, ó. Mas eu acho que mais surpresa é a vaga na Libertadores. Não, isso é impressionante, ó. Surreal. Pior ponto, mano, você pode falar só rapidinho, só para aproveitar a nossa arte maravilhosa do nosso Van Gogh, que está aqui com a gente no SBT, ó. 13ª rodada era o penúltimo colocado, gente. E não saía daqui quando começa a explosão, e justamente nas rodadas finais, esse gráfico maravilhoso para o Corinthians em 7º lugar, com a estreia do Memphis, que foi na 27ª rodada, o fator Memphis Depay é uma outra história, né? Tem 17ª rodada, estreias de Ramon Dias e Hugo Souza já dá uma melhoradinha, mas certamente é o Memphis, mano. Mas, ô Mauro, eu não quero ser oportunista aqui, inclusive contrariando oportunista é o Memphis Depay. A declaração do Cicinho, quando ele disse a todos aqui acreditavam que cairia. Eu nunca banquei isso e sempre falei, inclusive, quando o Corinthians estava dentro do Z4, eu falei, o Corinthians está jogando futebol de G4 dentro do Z4. É claro que nem sempre. Principalmente depois que os jogadores começaram a chegar, o time do Corinthians ele evoluiu tecnicamente. E o Corinthians muitas vezes ele estava criando e não estava conseguindo conciliar o resultado justamente com o bom futebol apresentado. O Corinthians ele jogava bem, empatava, jogava bem, às vezes acabava até perdendo. Mas o Corinthians, quando ele começou a engrenar, dava para ver nitidamente que o Corinthians escaparia. O Corinthians ele não tinha futebol para estar entre os 4 últimos colocados no Campeonato Brasileiro. É nítido também que a vaga da Libertadores, no caso a pré-Libertadores, é um negócio surpreendente. Eu não acreditava que o Corinthians pudesse fazer essa façanha. Eu falei, vai pegar a Sul-Americana e tá ótimo, beleza. Mas pela bola que o Corinthians estava jogando, era nítido que não cairia. O Corinthians, quando trouxe realmente os jogadores, inclusive o Ramon Dias entendeu que o Carrijo não poderia ser banco do time do Corinthians, que o Bidon não poderia ser banco do time do Corinthians, coincidentemente o futebol do Garro melhorou. O Garro não precisava mais voltar para pegar jogo praticamente na intermediária defensiva. Então, o treinador do Corinthians, em muitos momentos na temporada, ele pecou também aí por ser um cara turrão. Ele bancava um meio-campo ali com Martinez, com Ranieri e com Charles. E só o Garro na armação. É óbvio que o Garro ia morrer de fome lá na frente, mas quando o nosso querido treinador prestou atenção no elenco que ele tinha nas mãos, ele colocou o Corinthians para jogar bola.